Olá pessoal, muitos já me conhecem, eu sou o Dr. Luiz Castelo, sócio fundador da Lopes e Castelo Sociedade de Advogados e hoje vou falar para vocês sobre a regulamentação da medida provisória 766, que trata sobre o Programa de Regularização Tributária, o famoso REFIS. A regulamentação veio com a Instrução Normativa número 1687, publicada na data de hoje, com seus efeitos já a partir de hoje. Então vou falar para vocês o que pode ser parcelado, o que não pode ser parcelado, quais as modalidades desse parcelamento, os critérios de adesão, o período de adesão. Então vou tentar passar algo muito sucinto. Caso alguém tenha alguma dúvida, basta me contactar, muitos têm meus contatos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nova modalidade que muitos esperavam que fosse de outra forma. Afinal, neste programa não tivemos as famosas anistias de multa, juros e encargos, que muitas vezes inviabilizam o parcelamento de débitos tributários. Então, já que não tivemos toda essa anistia, vamos tratar do que nós temos hoje, que de qualquer forma é uma grande oportunidade do contribuinte se manter na regularidade tributária e, enfim, conseguir a sua certidão negativa de débitos, importante nos momentos atuais. O que pode ser parcelado, pessoal? Todos os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016. Inclusive, aqueles débitos provenientes de lançamentos de ofício, desde que a data de vencimento também tenha o dia 30 de 11 de 2016. Data esta escolhida pelo legislador como a data de corte para o parcelamento. Quem não pode optar por esse tipo de parcelamento? As empresas optantes pelo Simples. Elas não podem fazer essa adesão por possuírem um tratamento tributário diferenciado. Então, foram afastadas dessa modalidade de parcelamento. E esse parcelamento ele pode ser efetuado da seguinte forma: pagamento à vista de 20% e o saldo residual pode ser integralmente quitado com a utilização de prejuízo fiscal e base negativa. Uma grande possibilidade, as empresas que acumularam prejuízos fiscais ao longo dos últimos anos, em detrimento à crise, elas poderão utilizar todo esse prejuízo e essa base negativa para amortizar o seu valor principal. Isso é uma inovação e tem que ser vista com muita propriedade, porque é de fato uma inovação nesse parcelamento. Outra questão, o pagamento também pode ser feito parcelado com utilização de prejuízo fiscal e base negativa, com 24% da dívida sendo paga em dinheiro. Entretanto, esses 24% poderão ser liquidados no prazo de 2 anos, em 24 parcelas. Finalizado esses 24%, o restante, o saldo residual, ele poderá ser feito também com a mesma situação, prejuízo fiscal e base negativa. E para as empresas que não têm o prejuízo fiscal e nem base negativa, são elas empresas no lucro real, que obtiveram lucro nesse período, e as empresas no lucro presumido. Elas também poderão ter duas modalidades de parcelamento, sendo 20% à vista e o restante em até 96 parcelas, ou o pagamento da dívida em 120 parcelas, mas obedecidos a alguns critérios. O primeiro deles, primeira a 12ª parcela, o valor de cada parcela corresponderá a 0,5% da dívida, do montante consolidado. Da 13ª parcela à 24ª parcela, cada uma delas representará 0,6% da dívida. E da 25ª parcela até a 36ª, 0,7% da dívida consolidada. E a partir da 37ª parcela, o saldo remanescente será pago em 84 parcelas, que irá compor ao final as 120 parcelas. Isso é muito importante, que estica-se o prazo. Nós temos aí 10 anos para pagar essa dívida. Por mais que não tenha redução de multa e juros, é uma oportunidade de se manter a regularidade tributária. E a adesão? A adesão começa hoje, dia 1º de fevereiro, e vai até dia 30 de maio. Isso em requerimentos distintos, ou seja, um requerimento para os débitos administrados pela Receita Federal, mas que a natureza não seja previdenciária, e outro requerimento para os débitos de natureza previdenciária, o INSS, ok? Se atentem a esse prazo de adesão, porque nós temos até maio para poder fazer isso, tá?
E aí alguns pontos importantes, porque essa adesão ela vai importar em algumas responsabilidades para o contribuinte. Primeira delas, confissão irrevogável e irretratável. Como todos os outros parcelamentos, a disposição permanece. Então, é uma questão que já deu muita discussão no passado e vai voltar a dar discussão agora novamente. Tá? Dever de pagar as parcelas em dia. Uma disposição que não era necessário estar na regulamentação, mas o legislador quis ser taxativo com relação a isso e ali está. É óbvio que se você aderir ao parcelamento, você tem a obrigação de manter a regularidade desse parcelamento. O ponto mais controverso e que vai dar muita discussão está na vedação da inclusão dos débitos que irão compor este parcelamento, que eles ficam restritos a novos parcelamentos, ou seja, tudo aquilo que você parcelar agora, se por algum motivo você deixar de pagar o parcelamento e for excluído, esses débitos não podem ser mais objetos de parcelamento. Essa disposição ela pode ser tida como inconstitucional e ilegal. Vai dar margem para discussão, mas isso nós vamos discutir daqui 2, 3 anos, caso ocorram exclusões de alguns contribuintes. É um ponto que, ao meu ver, não deveria estar na regulamentação, nem na medida provisória, mas o legislador fez e aí está, e temos que encarar isso de frente. Vai dar muita discussão futuramente para a classe jurídica. Outra disposição, que é uma inovação: ao aderir ao parcelamento, o contribuinte deve manter a regularidade nos pagamentos do fundo de garantia, como uma medida de proteção ao empregado. Aderiu ao parcelamento, tenha em mente que o cumprimento dos pagamentos do fundo de garantia devem ser feitos normalmente. Outra situação, para aquelas empresas que tinham ações de execuções fiscais ou prestaram garantias, penhoras, arrestos de bens, estes bens permanecem com a conscrição. Ou seja, se você tinha alguma coisa penhorada, ele continuará penhorado como garantia deste novo parcelamento. E por último, todas as defesas que existem em andamento, tanto na esfera administrativa e na esfera judicial, deverão ocorrer a desistência. Ou seja, parcelamento, uma situação que já vinha de outros parcelamentos, apenas foi mantido. Com relação às parcelas mínimas, R$ 200 para a pessoa física e R$ 1.000 para a pessoa jurídica. Agora eu vou falar um pouco sobre a utilização do prejuízo fiscal e da base negativa. O contribuinte poderá quitar o seu parcelamento com a utilização de 25% do prejuízo fiscal apurado e 9% da base negativa, do que foi apurado até 31/12/2015, devidamente declarado na declaração de 2016. Então, atente-se a essa disposição, que isso vai ser muito importante. E uma inovação também, os contribuintes poderão utilizar créditos próprios para pagamento do seu passivo tributário. Isso é muito interessante, só que um ponto de atenção: esse crédito próprio, ele deve estar constituído em PERDECOMP. É muito importante. Isso veio na regulamentação. Então, aquele contribuinte que tem um pedido de ressarcimento de IPI, ele pode utilizar aquele crédito, uma vez que ele não fez nenhuma compensação, para liquidar esses débitos. Então, fica a dica, é importante que seja feito um levantamento e um acompanhamento detalhado de toda essa questão tributária, esses créditos tributários, para que isso possa ser utilizado e amortizar a dívida. É o caminho da regularidade fiscal, ok? E, por último, a exclusão do parcelamento. São vários critérios de exclusão. Eu vou falar o principal. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu fico à disposição, porque isso vai depender de empresa para empresa. Mas o critério principal é atraso de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas. Então, atrasou 3 consecutivas, 6 alternadas, está excluído do parcelamento e entra naquela disposição da responsabilidade de não poder parcelar de novo. Então, pessoal, muito importante que antes de aderir a esse parcelamento seja feita uma análise detalhada de todo o seu passivo tributário, verificar se ele foi constituído de forma correta, se não tem nenhum vício, porque vícios em constituição de débitos é muito normal. A legislação tributária é muito ampla, então para que não tenha esse tipo de problema e você parcele algo a mais, faça uma análise
geral de todo esse passivo. É muito importante. Temos tempo ainda, temos até dia 30 de maio. Faça uma análise detalhada. O débito a ser parcelado não pode vir com vício, com nenhuma distorção. Você tem que parcelar apenas aquilo que realmente você deve. Então faça isso, ok? Fica meu abraço a todos vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição. É um prazer tê-los conosco. Um grande abraço e até mais.